Então, vamos lá. No nosso último papo, a gente viu o João montar a reserva de emergência dele, né? Agora, ele está com uma dúvida sobre aquele primeiro investimento que fez, no Tesouro Selic. É que ele começou a ouvir falar de tesouro pré-fixado, de IPCA+, e bateu aquela pulga atrás da orelha. Será que ele está no título certo? Qual é a real diferença entre eles e qual seria o melhor para o caso dele? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Vamos começar com uma informação que é a base de tudo. O Tesouro Direto é, sem rodeios, o investimento mais seguro do Brasil. E o motivo é bem simples. Quem garante o pagamento é o próprio governo federal. Isso coloca num patamar de segurança acima de qualquer banco. Mas aí é que está o grande paradoxo. Se é o mais seguro de todos, como é que pode, todo santo ano, um monte de gente acabar perdendo dinheiro com ele? A resposta, olha, não está no investimento em si, mas na forma como ele é usado. Seja escolhendo o título errado para o objetivo errado, ou, o que é pior, resgatando na hora errada. A dúvida toda do João começou numa conversa de corredor no trabalho. Um colega soltou essa. Nossa, meu tesouro IPCA+ está rendendo super bem. Na mesma hora, o João pensou no tesouro Selic dele e ficou se questionando se tinha feito a melhor escolha. Será que valia a pena trocar? E o que era aquele tal de pré-fixado que sempre aparecia na plataforma da corretora? Foi aí que começou a busca dele por respostas e é essa jornada que a gente vai seguir para entender de vez como tomar a decisão certa. Para começar do começo, vamos entender o básico. Afinal, o que é o Tesouro Direto na sua essência? Pensa nele como um programa do governo federal. Ele foi criado para que qualquer pessoa pudesse, de um jeito bem simples, emprestar dinheiro para o governo e, claro, receber juros por isso. É isso mesmo. Ao comprar um título do Tesouro, a pessoa se torna, na prática, uma credora do governo brasileiro. E o governo tem uma carta na manga que ninguém mais tem. Ele pode, literalmente, emitir moeda para pagar as contas. É por isso que esse é considerado o investimento com o menor risco de todos. E isso nos leva a uma diferença gigante. Sabe o Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, que protege investimentos em bancos? Ele tem um limite de R$250 mil. Já o Tesouro Direto não tem limite. 100% de tudo que for investido lá está garantido pelo governo. Ok, agora que a base está clara, vamos entrar no coração do assunto. Dentro do Tesouro Direto existem basicamente 3 grandes famílias de títulos. É aqui que a maioria das dúvidas surgem e entender a diferença entre eles é o segredo para não cair em armadilhas. Olha só, essa tabela resume bem a história toda. De um lado, o Tesouro Selic, que é perfeito para o curto prazo e tem risco baixo. No meio, o pré-fixado, que trava uma taxa, mas, cuidado, tem um risco alto se precisar do dinheiro antes. E por fim, o IPCA+, focado no longo prazo para proteger da inflação. Vamos ver cada um deles com calma. O Tesouro Selic é o mais simples, o mais direto e por isso é o mais indicado para quem está começando. Ele rende todo dia um pouquinho acompanhando a taxa Selic. A grande vantagem dele é que o saldo nunca fica negativo, mesmo que o resgate seja feito antes do vencimento. Por isso ele é o queridinho da reserva de emergência e de qualquer objetivo de curto prazo. Agora, o pré-fixado, o nome já entrega, né? Ele pré-fixa, ou seja, trava uma taxa no momento da compra. Se foi contratado um que paga 12% ao ano, é isso que ele vai render. Mas atenção, só se for levado até o vencimento, e aqui vai a regra de ouro. Só se deve investir no pré-fixado aquele dinheiro que se tem certeza absoluta que não vai precisar antes da data final. E o terceiro é o Tesouro IPCA+. Esse aqui é o campeão do longo prazo porque o objetivo principal dele é proteger o poder de compra. Ele paga a inflação, medida pelo IPCA, mais uma taxa fixa. Assim garante um ganho real, acima da inflação. Perfeito para aposentadoria, por exemplo. Mas e o risco de resgate antecipado? Exatamente o mesmo do pré-fixado. E falando em risco, vamos agora para o ponto mais importante de toda essa nossa conversa. O erro que faz muita gente perder dinheiro e que pouca gente entende de verdade. O nome dele é marcação a mercado. Funciona assim. Diferente do Tesouro Selic, que só sobe, o preço dos títulos pré-fixado e IPCA+, varia todos os dias. O valor dele sobe e desce, de acordo com as expectativas do mercado para a economia, principalmente para as taxas de juros futuras. E esse slide deixa tudo preto no branco. Se o título for levado até o final, até a data de vencimento, nada disso importa. A taxa que foi contratada lá no início vai ser paga e ponto final. O problema é se precisar do dinheiro no meio do caminho. Aí, a venda vai ser pelo preço que o mercado estiver pagando naquele dia. E isso pode significar um belo prejuízo. Para não ficar só na teoria, um exemplo real. Quem comprou tesouro pré-fixado lá em 2021 e precisou vender em 2022, num período em que os juros subiram muito,
chegou a ter perdas de 15%. A lição aqui é claríssima. Nunca, jamais, coloque em pré-fixado ou IPCA+, um dinheiro que talvez precise usar antes do vencimento. Ok, riscos entendidos. Vamos então para a parte prática. Como é que se compra um título do Tesouro? Pode ficar tranquilo que o processo é bem mais simples do que parece e é feito direto pelo site ou aplicativo de qualquer corretora. O caminho é esse, super simples. Abriu a conta na corretora, vai na área de renda fixa ou tesouro direto, escolhe o título que faz sentido para o seu objetivo, define o valor, dá para começar com cerca de R$30, e pronto, é só confirmar a operação. E os impostos? O Tesouro Direto segue a tabela regressiva do imposto de renda. O que isso quer dizer? Quanto mais tempo o dinheiro ficar investido, menos imposto se paga sobre o lucro. Começa em 22,5% e vai caindo até chegar em 15% depois de 2 anos. É mais um incentivo para pensar no longo prazo. Bom, depois de toda essa análise, voltamos ao João. Afinal, qual foi a decisão que ele tomou? Com todas essas informações em mãos, ele finalmente conseguiu ter clareza sobre o que fazer. A conclusão do João foi bem direta e reta. Ele entendeu que aquele Tesouro Selic que ele já tinha era sim a escolha certa para o momento dele. É o ideal para quem está começando e para a grana de curto prazo. Já os títulos pré-fixado e IPCA+, entraram no radar, mas como ferramentas para uma próxima fase, quando os objetivos de longo prazo estiverem bem mais claros. E aqui, talvez esteja o grande aprendizado de hoje. No mundo dos investimentos, entender os riscos e, principalmente, saber o que evitar, como o resgate antecipado de um título inadequado, muitas vezes vale mais do que só ficar procurando a maior rentabilidade. Fica aí a reflexão. Qual tipo de tesouro conversa melhor com os seus planos? Selic, prefixado ou IPCA+? E a jornada do João, claro, não para por aqui. No nosso próximo encontro, ele vai descobrir os CDBs que parecem render mais e o que são LCI e LCA. E aquele imposto, o IOF, que morde os lucros nos primeiros 30 dias. A gente se vê lá. E só para lembrar, este material é totalmente educativo. Decisões de investimento são pessoais e devem ser bem pensadas. E lembre-se, rendimento do passado não garante rendimento futuro. O ideal é sempre consultar um profissional certificado.